A firme oposição da Grã-Bretanha à Alemanha nazista tornou-se semi-mítica nas décadas que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas antes que as imagens dos arrojados pilotos Spitfire, soldados terrestres na Itália e na França e a defesa resoluta da pátria se tornassem comuns, a postura antifascista da Grã-Bretanha estava na balança. Por um tempo, um ninho pequeno, mas barulhento de fascistas virulamente antissemitas e pró-império surgiu, defendendo variações anglicizadas de uma das filosofias políticas mais brutais e repressivas da história. O mais notório e proeminente desses grupos, a União Britânica de Fascistas, deveu seu sucesso ao fascínio sedutor de seu líder, o nobre Sir Oswald Mosley. Ele era bonito, atraente e totalmente perigoso, e apenas uma resistência vigorosa aos seus planos sombrios impediu a Grã-Bretanha de se tornar um estado fantoche do florescente Império Nazista. Ele acabou sendo retratado como vilão na série Peaky Blinders. No vídeo de hoje, te contaremos a história real de Oswald Mosley. Nascido rico em 1896, Oswald Mosley cresceu em meio à aristocracia da Grã-Bretanha e herdou o título de Sir. Como filho de uma rica e antiga família anglo-irlandesa, ele frequentou escolas exclusivas e passou um tempo na casa de seus avós. A ascensão do liberalismo econômico deixou a família de Mosley em uma posição difícil. Por um lado, seu status político como nobres do país diminuiu à medida que as finanças e a indústria aumentaram. Por outro, o crescente movimento trabalhista ameaçou dar poder à classe trabalhadora da Grã-Bretanha, em oposição às velhas e novas classes dominantes. O jovem Oswald absorveu essa dinâmica, desenvolvendo tanto a desconfiança dos trabalhadores, quanto um ódio contorcido ao dinheiro e ao liberalismo. Ele logo levou esses sentimentos para a idade adulta. Mosley serviu como tenente na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial, antes de se transferir para a Força Aérea Real. Um pouco de voo imprudente o deixou mancando permanentemente, mas o maior efeito da guerra foi sua recém-descoberta admiração pelo poderio militar britânico e alemão. A eleição de 1918 foi uma eleição caqui, ou seja, fortemente influenciada pela guerra recém-acabada. Soldados que retornavam eram simpáticos aos candidatos que estiveram nas trincheiras. Então, o jovem Mosley era um favorito para o parlamento como membro do Partido Conservador. Embora Mosley quase não tivesse ideia de quais eram suas crenças políticas na época, ele era um orador apaixonado e convincente. Em 1920, casou-se com Lady Cynthia Curzon, mas teria casos com sua irmã mais nova e madrasta ao mesmo tempo. Nesse mesmo ano, ele deixou os conservadores, mantendo seu assento em protesto contra a divisão da Irlanda. Mosley era membro dos Bright Young Things, um grupo hedonista e privilegiado de boêmios ricos. Através deles, ele conheceu Diana Mitford, com quem logo começou um caso. Em 1930, cada vez mais insatisfeito com o governo, ele renunciou ao cargo e perdeu seu assento no parlamento. Mas Mosley tinha uma nova ambição, a criação de um rival britânico ao ascendente Partido Nazista. Mosley fundou o autoritário Novo Partido em 1931. Mas depois de não ganhar nenhuma eleição, ele decidiu que precisava de um novo alvo, e logo se voltou para o fascismo. O primeiro partido fascista britânico foi fundado em 1923, chegando a 200 mil membros antes que as facções se voltassem umas contra as outras por vários desentendimentos. Em 1932, eles precisavam de um salvador para sobreviver, e Oswald Mosley sugeriu uma fusão. A nova União Britânica de Fascistas nasceu em 1º de outubro de 1932 e realizou seu primeiro comício na Trafalgar Square em Londres, apenas 2 semanas depois da fundação. Orgulhosamente antissemitas e racistas, suas crenças foram essencialmente copiadas de Mussolini. No entanto, ao contrário do fascismo italiano, o Partido Fascista Britânico também tentou atrair católicos e mulheres, 2 grupos tradicionalmente desprezados pela classe dominante britânica. Assim como o Partido Nazista, o Partido Fascista Britânico começou como uma combinação de um movimento político e um grupo paramilitar chamado Camisas Negras, inspirado nos movimentos de Hitler e Mussolini. O partido de Mosley tivera algum sucesso em seus 2 primeiros anos. A adesão subiu para 50 mil pessoas, com popularidade relevante nos distritos da classe trabalhadora no norte da Inglaterra.
Em 1934, o movimento de adesão em massa de Mosley culminou em 3 grandes comícios em Londres, levando muita gente para as ruas. Mas a oposição não estava disposta a deixar esses fascistas se criarem. A oposição feroz de comunistas, sindicalistas, políticos britânicos e outros antifascistas surgiram para barrar a ascensão de Mosley. A violência extrema dos seguidores de Mosley provocou a repressão da polícia metropolitana. O aparecimento do uniforme dos camisas negras, vendido peça por peça como recompensa pela arrecadação de fundos, soou o alarme entre os políticos britânicos. Mas 1936 veria vários eventos importantes para Mosley e o Partido Fascista Britânico, começando com a turnê pela Itália de Mussolini, que cimentou o compromisso com o antissemitismo que seu partido havia começado a abraçar. Naquele outono, Mosley tentou organizar uma marcha pelo West End em Londres, mas seus oponentes estavam esperando e uma batalha aconteceu. Em 4 de outubro de 1936, cerca de 300.000 ativistas antifascistas uniram forças para esmagar a última grande marcha dos camisas negras na Grã-Bretanha. Enquanto 2 a 3 mil fascistas marchavam pelas ruas e a polícia se esforçava para protegê-los, manifestantes antifascistas jogavam paus, pedras e vegetais podres neles. As mulheres nas casas pelas quais eles marchavam esvaziavam penicos de cima da janela nos policiais e nos fascistas que passavam. Depois de várias batalhas, Mosley e a polícia decidiram parar a marcha para evitar a violência. Os manifestantes foram para o Hyde Park, mas os manifestantes antifascistas permaneceram e entraram em confronto com a polícia. 150 manifestantes foram presos e cerca de 175 pessoas de todos os lados ficaram feridas. Mosley ficou viúvo em 1933. Assim, ele teve o caminho livre para se casar com Diana Mitford. O casamento ocorreu na casa de ninguém mais ninguém menos que Joseph Goebbels, um ministro da propaganda nazista. E ninguém mais ninguém menos que Adolf Hitler compareceu ao casamento como convidado de honra. A essa altura, a Grã-Bretanha já estava farta. Uniformes políticos e organizações paramilitares foram proibidos pela Lei da Ordem Pública de 1936. A lei foi aprovada em dezembro, e muitos membros dos Camisas Negras e do Partido Fascista Britânico desertaram do partido. No entanto, o próprio Mosley permaneceu bastante popular até 1939. Mas quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, e especialmente após a queda da França, a opinião pública voltou-se contra Oswald Mosley. Mosley e sua esposa foram presos como traidores em 1940. Libertados e humilhados em 1943, eles ficaram fora de evidência, mas assumidamente fascistas. Diana mais tarde reconheceria a crueldade de Hitler, embora ela também continuasse sendo um apologista do ditador. O que ele fez não altera o fato de que ele era obviamente uma figura interessante. Nenhuma tortura na Terra me faria dizer algo diferente, disse ela. Mosley voltou à política após a guerra, mas seus opositores tinham uma longa memória, e grupos de veteranos judeus lutaram contra os partidos de Mosley implacavelmente, e eventualmente o levaram à clandestinidade. Além disso, seus esforços para atiçar novos medos raciais dos imigrantes caribenhos não o ajudaram nas urnas. Mosley deixou a Grã-Bretanha para a Irlanda após sua derrota em 1951, e acabou se mudando para a França. O Partido Conservador de Mosley cambaleou até 1973, inspirando gerações de racistas e neonazistas. Oswald Mosley morreu na França em 1980, aos 84 anos. Até hoje, seus escritos fascistas estão disponíveis em editoras de extrema-direita. Seu carisma e seu ódio foram convincentes o suficiente para que quase nenhuma mudança fosse feita em seu personagem quando ele apareceu como um vilão na 5ª temporada de Peaky Blinders. Enquanto os personagens da série são fictícios, a história mostra que o magnetismo perturbador de Oswald Mosley era muito real. Felizmente, ao contrário de Hitler, Mussolini e Franco, seu movimento fascista foi esmagado por dissidentes virulentos antes que pudesse causar danos maiores. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!